Aqui. Ah, tá, vamos falar sobre cast, né? Cast é você pegar um tipo de dado, tá? E colocar dentro de outro. Aqui a gente tem um exemplo aqui. Tá, então você está aqui com a variável s, tipo short, e você está jogando esse valor aqui, a variável, que é um valor short, dentro aqui de uma variável do tipo int, tá? E a gente tem aqui o cast implícito. São as conversões, então um tipo de conversão, que ocorrem sem nenhum cast, tá? Isso aqui vocês vão entender mais daqui a pouco. Como, por exemplo, passar um valor de um tipo menor para dentro de um tipo maior. Então, aqui você vai levar em consideração o tamanho, tá? Você lembra lá que o short, ele é menor que o int, correto? O short, ele é 32.727, 28, alguma coisa assim, tá? Então, ele suporta até um valor de 32.000 e alguma coisinha, tá? Tu pode colocar dentro dessa variável. Daí tu pode pegar essa variável, esse valor que está aqui nessa variável, e jogar dentro de uma variável tipo int, tá? Você está fazendo uma conversão de um valor short para int, tipo inteiro, jogando aí um valor menor para um maior. Então isso é implícito, tá? Vamos criar um projeto novo para a aula de hoje. Você sabe lá como é que cria, né? A pastazinha aqui, meu project, Java Wheels, Java Application, Next, semana 4, né? Aqui, ó, galera, quando vocês forem criar projeto, tá? Eu já tinha falado isso antes, mas vamos frisar aqui de novo. Se for criar aqui, ó, presta muita atenção nessa opçãozinha, Create Main Class. Ele vai criar para você a classe main, ok? Só que aqui dentro, ó, perceba que eu tenho aqui semana 4, ponto, semana 4. O que é isso aqui? Ele está criando um pacote chamado semana 4 lá dentro do nosso programa e jogando o nosso programa dentro desse pacote, tá? Só que aqui no curso a gente está usando o pacote default, ok? Default package, né? Então você vai deixar aqui, ó, você vai apagar tudo que estava aqui dentro, ok? E você vai colocar aqui só o nome do programa, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome do programa teste 4, tá? Depois a gente vai criar um mais apropriado. Teste 4. Então esse aqui vai ser o nome do meu programa, ok? Então você não vai ter pontos, você não vai ter nada mais aqui dentro, tá? Inclusive, galera, ele já traz aqui pra gente comentário de documentação, né? A gente cria aqui, você não vai ter muito esforço aqui. Você põe aqui função, sem ser cedilha e sem pontos, tá? Acentuação. Eu vou falar sobre isso hoje também. Vou apagar isso aqui para ficar mais fruto aqui pra gente. Beleza, então eu tenho aqui uma variável do tipo short. Vamos criar uma. 32.000, ponto e vírgula. E agora eu quero jogar essa variável aqui, o valor que eu tenho dentro dessa variável, numa variável do tipo inteiro, tá? Por alguma razão. Então eu vou atribuir aqui o valor que está em S, ok? Então estou jogando aqui o valor de um short dentro de S, de inteiro, na verdade, né? Beleza, então aqui é um cache implícito, porque eu estou jogando um menor dentro de um maior, ok? Tá, e se eu tentar jogar uma variável maior dentro de uma menor? Por exemplo, eu tenho aqui a variável int, correto? Eu vou criar uma aqui em cima, uma long, ok? Eu vou dar só 100 aqui para ele. O valor aqui dessa variável é 100, tá? 100 até o short aqui suporta, né? O short suporta, o int suporta, o valor 100. Só que o que acontece? Se eu tentar jogar isso aqui, ó, o L
que é o long dentro do int, ele vai dar um erro aqui, tá? Por quê? Porque por mais que esse valor aqui que a gente tem aqui dentro da variável long o valor 100, esse valor, uma variável do tipo inteiro suporta, ainda assim o tipo é maior, né? O long é maior do que inteiro, tá? Então ele já dá esse erro aqui. E o que acontece, o que a gente precisa fazer então para jogar esse valor aqui dentro? Porque o inteiro ele suporta esse valor aqui de 100, né? O que a gente precisa é só explicitar, deixa eu passar mais para frente, explicitar isso, que a gente quer fazer essa conversão. Parênteses e o tipo aqui dentro que a gente quer fazer a conversão, tá? Por que a gente precisa fazer isso aqui? O que a gente precisa dizer o código que a gente quer fazer essa conversão? Porque se esse valor aqui, ó, que a gente está jogando dentro de long, for maior do que o inteiro consegue suportar, sei lá, vamos colocar alguma coisa aqui. Eu acho que isso aqui o não, não suporta não. Tem que colocar o L no final. É. Não. Tá bom aqui. Então, o que acontece? Eu tentar jogar isso aqui, na verdade eu não sei se isso aqui o inteiro suporta. Mas se for um número maior que o inteiro suporta, mesmo que a gente faça o cast, a gente vai ter perda aqui de informações, tá? O que a gente vai ter aqui dentro da nossa variável int já não vai ser esse valor bonitinho aqui. A gente vai ter um valor todo quebrado, tá? Todo acabado, um valor totalmente fora do que a gente precisava, do que a gente estava esperando, ok? Vamos testar isso aqui. Primeiro, deixa eu pegar isso aqui, colocar um valorzinho pequeno. Vou tirar esse short aqui. Bom, system vamos pôr aqui o i, né? Então a gente está jogando aqui o valor 100 dentro aqui da nossa variável inteira. Ou melhor, a gente está jogando aqui um tipo long dentro de uma variável tipo inteiro. Aqui, ó, beleza. Então ele imprimiu aqui a nossa variável tipo inteira, né? 100. Deixa eu aumentar mais aqui também. Valor 100. Ok, mas vamos tentar jogar aqui um valor bem alto. Tá, acho que isso aqui serve. Vamos ver então o que acontece aqui. Aqui, galera. Então perceba aqui, ó, que a gente tem uma grande diferença aqui desse valor que está no long e o valor que a gente está recebendo na variável do tipo inteiro, tá? Então é por isso que a gente precisa desse cache aqui, ó, porque com isso aqui a gente está dizendo ao algoritmo, ao compilador, que a gente assume o risco de perda de informação. Se esse valor aqui, ó, que a gente está tentando jogar dentro do inteiro, for maior do que o inteiro suporta, ok? Então esse é o cache explícito, quando a gente indica que a gente quer fazer a conversão, assumindo os riscos aí de jogar um tipo maior dentro de um tipo menor, ok? Aliás, você consegue fazer essa conversão, tá? Entre tipos numéricos, todos lá os tipos numéricos, int, short, byte, long. Você tem lá também float, double. Você pode converter, por exemplo, um, um float para int, tá? Ele vai pegar só a parte inteira daquele float que você está tentando converter. Vamos fazer isso aqui. F põe 5.5 e tem o F no final. Tá, vamos jogar o F aqui então. Então você agora que a gente está aqui com o valor 5.5, né, variável do tipo float, a gente está querendo converter isso aqui para um inteiro. Vamos ver o que isso aqui vai dar.
Ah lá, ó, o que que deu. Ele pegou só o valor inteiro, tá? Então ele ignorou o que está aqui na, na fração, depois do ponto, tá bom? E ele vai sempre arredondar para baixo, tá? Então se eu coloco aqui 5,9, ele vai pegar o 5, tá? Aí, ó. Independente do que você tem aqui depois do ponto, ele vai pegar sempre o 5. Vai sempre arredondar aí para baixo. Aqui, ó. Int i. Perceba que eu estou aqui com um valor numérico. E eu estou tentando jogar esse valor numérico dentro de um tipo caractere, tá? Ah, o que acontece com isso aqui? Eu consigo converter números para caracteres e caracteres para números, tá? E isso graças à tabela ASCII. Deixa eu já pular aqui direto para a tabela ASCII aqui, ó. Tabela ASCII. A tabela ASCII, ela representa os caracteres através de números, tá? Se você pesquisar aí, eu vou inclusive fazer isso agora. Tabela ASCII 2. Vamos ver aqui o que que é essa coisa é. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que não vai ficar muito legal aqui, não. Aqui, galera. Então, a tabela ASCII é isso aqui, ó. Você tem caracteres, por exemplo, aqui, ó. Você tem o A, o B, C, D. Cada um deles sendo representados por um valor numérico, tá? Você tem aqui, ó. Perceba que você tem aqui uma coluna para decimais, uma para octais, acho que é octais que chama, hexadecimais, tá? São valores numéricos. Então, cada caractere, ele pode ser representado através de um número, dependendo aqui do tipo numérico. E é isso. Você tem, por exemplo, aqui o arroba, que é representado pelo 64. Vamos voltar lá para o slide. Aqui, ó. Letras maiúsculas. Você consegue representar letras maiúsculas de A a Z, tá? Usando os números 65 ao 90, respectivamente. Então, você tem o A, ele é representado por 65. O que vem depois é o B, então 66, tá? Se tivesse o C aqui, ele seria o 67, entendeu? Então, de A a Z, 65 a 90. Você também tem as letras minúsculas, tá? Que são representadas aí pelos intervalos de 97 até 122, ok? A, B, C, D, e aí por assim vai. E então você consegue recuperar isso aqui, ó. Você tem um número, você consegue recuperar o caractere, tá? Que ele representa. Da mesma forma, você tem um caractere, você consegue recuperar o valor numérico pela qual ele é representado. Então, vamos lá. Tá, vamos pegar o Azinho, tá? Vamos setar o Azinho aqui, é mais simples, né? Bom, vamos pegar esse caractere C, transformar ele para inteiro. Vamos executar isso aqui. Ah lá, 97. Então, A minúsculo, você consegue recuperar os 97 através do A. A maiúsculo, vamos ver. Aqui, ó, 65, tá? Então, através do A maiúsculo, você tem o valor 65. Tá, e isso aqui, especificamente, eu posso dizer que vocês usariam esse tipo de conversão, né, caracteres para numéricos, numéricos para caracteres, na questão de criptografia, tá? Isso aqui é usado muito. Como é que funciona a criptografia? Criptografia é você embaralhar uma mensagem. Então, você tem aqui um texto, deixa eu pegar aqui, uma string, sei lá o nome, né?
Então eu tenho esse nome aqui. E eu quero modificar essa palavra para que quem veja não entenda o que ela realmente é, tá? Então, o que eu faria? Eu pegaria cada um desses caracteres aqui, ó, transformaria para inteiro. Aí, com ele em inteiro, com o valor dele em inteiro, eu conseguiria fazer operações matemáticas. Por exemplo, i igual a i mais 1. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando 1 ao i, né, a nossa variável inteira i. O que essa variável inteira i está recebendo? O valor numérico do caractere a, tá? Uh, Agora, com esse valor aqui incrementado, eu consigo pegar ele e colocar dentro de um outro caractere. Eu poderia, inclusive, colocar aqui dentro desse próprio C aqui, ó. C igual a o I, não é? É um valor numérico. Só que a gente precisa fazer aqui o cast, tá? É char. Então, agora, ele vai pegar aqui o valor numérico e transformar para C. Tá gritando alguma coisa aqui, deixa eu ver o que é. Ah, entendi, foi nada. Pera aí, galera, deixa eu ver o que tá. Ah, tá bom. Tá? Então ele está pegando aqui o valor numérico, ou um valor numérico, e já está jogando aqui no C. Então, a gente começa aqui com a letra a gente está incrementando esse valor numérico de A e pegando o caractere. Então a gente vai ter, teoricamente, o B, correto? Deixa eu ver aqui então, se ele executa pra gente. Eu estou printando o I, tem que printar o C aqui. Isso, então era isso que ele estava gritando. A gente estava aqui com uma variável sem usar ela. Lá, o B, tá? Como o nosso A lá é maiúsculo, e a gente incrementou o valor numérico dele, A65, né? Mais um 66. Aí o 66 a gente transformou aqui em caractere e printou o caractere, que é a letra B. Tá? Então você consegue embaralhar textos. Então aqui eu pegaria cada um desses caracteres. A gente ainda vai ver como manipular strings assim, tá? Por exemplo, pegar cada caractere separado, ou então outras operações, tá? A gente vai ver isso. A gente vai ter uma aula só para ver isso aqui. Mas você poderia fazer isso, entendeu? E questão de números, por que eu converteria, né? Números um para outro tipo. De repente você tem um float, acho que esse é a mais clássica. Você tem um float, sei lá, uma nota de algum aluno. 5.9, vamos pegar aquele mesmo exemplo lá, tá? E você quer arredondar o valor, a nota dos alunos, tá? Você quer arredondar lá. Vou colocar só um N aqui, tá? F, ponto e vírgula, N, né? Então você tem lá uma nota que você quer arredondar, tá? Só que normalmente. Deixa eu colocar nota aqui mesmo, pra ficar mais claro. Nota, nota, final, nota. Só que normalmente, quando você faz arredondamento, você tem duas opções, né? Arredondar para cima e arredondar para baixo. Se está mais perto para 5.0, você arredonda para baixo. Mas se estiver mais próximo lá de 6, aí você arredonda para 6. Só que aqui, independente do que a gente coloque depois do ponto, ele vai sempre arredondar para baixo, né? Então aqui você já não conseguiria fazer arredondamento de notas, ok? Então, bom, lembra lá que a gente tinha um valor. Eu vou pegar o long aqui. Vou colocar aqui um número bem grande, aleatório também.
Eu acho que isso aqui é bom colocar um. Tá. Então lembra lá que fazer conversão aqui de um número maior do que o tipo suporta, a gente vai ter uma perda lá de informações, né? Seria perda de confiabilidade, né? Então, perceba que o valor que a gente tem aqui é bem diferente do que a gente tem lá no long, né? Então você tem que prestar atenção, muita atenção nisso. E o que que isso pode dar problema? O que que eu preciso prestar atenção nisso? Porque na verdade, ele fez uma conversão, né? Ele me deu alguma coisa aqui. O que que isso pode acarretar isso aqui? Eu tenho um exemplo bem aqui. Olha esse vídeo, galera. Vídeo bonito. Trouxe um vídeo aqui pra vocês. Aqui, ó. Exatamente. O foguete explodiu, tá, galera? Por conta de problema disso aqui, ó. Conversão. É... Foi converter lá, fez uma conversão errada. E aí ele teve perdas lá de informações. Deu tudo errado lá os cálculos depois. E o vídeo explodiu, tá? Caramba, que triste. O É foguete bem... explodiu por causa de um cast. então, é por causa disso aqui, ó. Tá? Prestou atenção nos tipos. Se fosse um valor pequeno aqui no long, ó, você conseguiria ter conversão correta, o valor correto. E por isso que a gente tem que fazer o cast aqui, porque que assim a gente se responsabiliza pelo que a gente vai receber, tá? Foram não sei quantos milhões de prejuízo. O trem foi feio. Então, presta atenção aí, galera. E tabela ASCII, ela representa aí de 0 a 255 os caracteres que a gente tem no teclado, tá? Mas a gente consegue representar caracteres que estão fora dessa numeração aqui, ó, de 0 a 255. Vamos fazer um testezinho aqui. Esse aqui vai ser legal. Int, né? Na verdade, a gente precisa de um char aqui. Bom, e aqui a gente vai colocar um valor numérico aí. Então, 255. Então, ele vai de 0 a 255. Vamos pintar o C aqui. Vamos ver o que o 255 representa. Caracteres, né? Olha só, é um Y bem estranho. Com certeza não se chama Y. Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos colocar 32.000. Né? É bem longe de 255, né? Vamos ver se existe um caractere com essa numeração. Olha lá, ó. Símbolos em japonês. Você consegue descobrir algumas coisinhas assim, tá, galera? Então, inclusive, se eu colocar um menos aqui, ó, número negativo, ele consegue buscar números negativos também. De alguma forma, eu não sei como. Ah lá, outro número japonês. Os japoneses vão dominar o mundo. Classes web são conhecidas na linguagem Java como classes especiais. Possuem métodos capazes de fazer conversões em variáveis primitivas e também de encapsular tipos primitivos para serem trabalhados como objetos. Esse trabalhados aqui como objetos, a gente não vai ver isso aqui não, tá? Foca aqui em tipos primitivos. A gente vai estar trabalhando com os tipos primitivos
Na verdade, quando ele encapsula, ele já faz objetos, mas não vai fazer isso não. Aqui, classes wrapper. O que são classes wrapper? Classes wrapper é um recurso que você vai usar para fazer conversão, tá? E por que você precisa das classes wrapper se você já tem ali o cast, né? Porque as classes wrapper, elas trabalham com entradas do tipo string, tá? Os casts, você não consegue fazer ali int para string ou string para int, tá? Se você quiser testar aí depois, pode ficar à vontade, mas isso não vai funcionar. Já as classes wrapper, ela consegue pegar uma string e transformar isso no dado, na informação que você precisa, seja um inteiro, um float, um double. Então, vocês lembram lá que eu falei que string ela não é um tipo primitivo? Eu acho que na primeira ou na segunda semana, alguma coisa assim, quando eu estava falando de variáveis, eu ainda apresentei a string junto lá com os tipos primitivos, né? Só que os tipos primitivos são só esses aqui, ó. São 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, a string é um tipo de referência. Então, você consegue fazer cast com esses tipos aqui, ó. Mas conversão de string para uma dessas informações aqui, ó, você precisa usar classes wrapper, tá? Então, na verdade, eu já vou começar dizendo qual que é a importância de usar isso aqui. Opa, peraí, calma. Em algum momento, tu pode precisar usar uma entrada de dados do tipo string para pegar aquilo que o usuário está informando, só que tu precisa de um float ou um double. Aí, o que tu faz? Tu pega lá esse valor que a pessoa digitou em string e transforma em um double, em um float, naquilo que tu precisa através das classes wrapper, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, os tipos primitivos e as classes wrapper de cada um. Boolean, você só coloca aqui o B maiúsculo. Você tem aqui a classe dele. Byte também, B maiúsculo. Vamos começar já capturando uma informação do usuário, já usando uma entrada do tipo string, né? Na verdade, eu não estou aqui com a classe. Deixa eu pegar aqui a classe wtick. Copiar, você consegue copiar aqui também, ó. Você copia aqui a classe wtick, aí você joga lá no projeto que você está precisando. Aqui dentro. Paste. Refactor, copy, refactor. Beleza, então eu tenho aqui já a minha classe a wtick prontinha para uso. Tá, vamos pegar então o tipo string. Vamos pegar a idade. Tá? A idade da pessoa. Então você tem lá wtick.getString. Que mensagem a gente printa para o usuário? Informe sua idade, tá? Ponto e vírgula no final. Já pode printar essa idade aqui, ó. Vamos printar isso aqui. Então perceba que idade é um valor numérico, certo? Só que eu estou pegando aqui a entrada do tipo string, né? Então eu posso informar aqui, sei lá, minha idade é 22. Ele vai printar aqui para mim. Só que aqui ele está printando para mim, não é um número, tá? Ele está printando para mim um texto, uma string, ok? Eu não consigo fazer operações com essa variável idade porque ela é uma string. Então, eu não consigo pegar ela aqui, ó, idade mais 1. Digamos que a pessoa completou aí mais um ano de vida. Ué, por que ele está aceitando? Ah, tá, ele está fazendo concatenação. Bom, vamos printar isso aqui, já é uma ótima oportunidade para ver o que acontece aqui. Perceba que eu estou somando aqui, na verdade, um texto com um número, certo? Vocês lembram lá de concatenação? Quando eu somo um texto com outro texto? Que na verdade não é soma, é concatenação, né? Aqui, se eu tiver um texto envolvido no meio de uma soma,
tudo vira string, tá? Então essa operação aqui vai ser concatenação. Deixa eu printar isso aqui. Executar, né? Então, eu vou informar aqui minha idade, 22. Perceba que eu estou somando 1 ali, a essa variável idade. Então, o que vai dar aqui? Olha lá, 221, né? Então, a pessoa saiu de 22 anos para 221 anos. Olha que beleza. É coisa boa, né? Só que não. Então não consigo fazer operações matemáticas com strings, correto? Só que em algum momento eu posso precisar usar um tipo de entrada, tipo string, para pegar aquilo que o usuário está pegando, para mim não usar um tipo inteiro, tá? E eu vou falar o porquê depois. E eu preciso fazer operações com essa idade, tá? Eu preciso incrementar mais um quando a pessoa completar ano. O que eu faço? Eu uso lá a classe wrapper para transformar isso aqui, ó, essa string, em um inteiro. Então, eu vou pegar outro inteiro aqui. Essa inteiro eu vou chamar de idade. Essa string que a gente está pegando a entrada do usuário, eu vou chamar de entrada. Tá? Entrada. Então, a minha idade, eu vou receber o que está aqui dentro de entrada, que é a minha variável string. Só que eu preciso usar a classe wrapper para transformar isso, para jogar dentro de idade. Então, a classe wrapper você vai usar de acordo com o tipo aqui, ó. Então, o tipo da variável é inteiro. Lembra lá? Deixa eu pegar aqui, ó. O int aqui, ó, ele é integer. Então, a gente vai usar essa palavra integer. Integer, ok? Dentro desse integer, acessando através de um ponto, a gente tem um método chamado parse. Parse int, ok? Então, integer, passe int. O que eu estou dizendo aqui passe o que eu estou recebendo aqui de string para o tipo inteiro, tá? Então, eu vou usar isso aqui, ó, ponto e vírgula, e aqui dentro eu vou passar aquela minha string, tá? Que eu quero fazer a conversão. Então, agora eu estou recebendo aqui, ó, a string que eu estou pegando lá o que o usuário está digitando, eu estou transformando o que está dentro dela em um inteiro, ok? Eu estou pegando o inteiro que está dentro dessa string e jogando aqui dentro de idade, ok? Vamos imprimir isso aqui. Executar, na verdade, né? Vamos então informar aqui nossa idade, 22. E ele está implantando aqui para a gente 22, correto? Visualmente, isso aqui não tem diferença nenhuma, né, para o usuário. É 22, não importa se lá no código é texto ou inteiro, né? Só que lá no código a gente precisa transformar para inteiro, porque a gente precisa fazer uma operação que é incrementar, né? Tomar mais um, mais um quando a pessoa completar ano, né? Então vamos executar isso aqui. Então estou pegando lá a entrada do usuário, a idade dele, estou passando para inteiro, somando 1 a essa idade dele e imprimindo no final. Vamos ver então se isso aqui funciona. 22, né? Ah lá, 23. Então ele pegou 22 e pintou 23. Ok? E você consegue fazer conversão de string para algum dos tipos primitivos fazendo isso aqui, ó. Você usa aqui a palavrinha lá, ó, que é a classe wrapper, referente aqui, ó. Então, fora o int, o restante, tem um caractere aqui também, ó, o char. Você vai usar caractere, tá? O int você vai usar integer. Fora esses dois, de resto, você só vai colocar a letra maiúscula no início, tá? Então, eu tô com essa idade aqui, ó. Eu quero transformar num float. Vamos então, nossa variável agora vai ser um float. A gente quer passar aqui para um float. Então a gente usa o float com letra maiúscula. Aqui ele já deu um errinho, porque o que a gente tem aqui agora é um passe float. Ok? Agora sim. A gente consegue transformar essa string aqui num float. A gente vai somar 1, printar. E como é um float, teoricamente ele vai printar não só 23, mas 23.0, né? Já que é um float, vamos ver.
Olha lá, 23.0. Ok? É isso aí. Então, para que serve as classes wrapper? Para converter uma entrada do tipo string para o valor que você precisa de um tipo primitivo. Float, double, int. Serve até para booleanos. Se lá, o usuário digita lá true, aí você usa aqui o boolean. Aí você transforma esse true, que está numa string, para a variável booleana mesmo. Tá? Primeiro você vai escrever aqui a classe wrapper, se lá o double, tá? Aí você vai ter aqui o ponto parse e em seguida o tipo primitivo, né? Também começando com letra maiúscula. Double. Eu escrevi o que é errado aqui. Deve ser conversão aqui. É. Aí, classe wrapper e aqui passe e o tipo primitivo aqui, ó, que tu quer fazer a conversão, tá? Como o int, vamos pegar lá o int novamente. O int, você vai usar o integer, tá? O int, você tem essa diferença lá, integer. E aqui, ó, no tipo primitivo aqui, ó, você vai colocar o int, só que o int com letra maiúscula, entendeu? Sempre com letra maiúscula aqui, né? No tipo. Para quem está usando aí o scanner, tá? Eu já vou importar ele aqui. Bom, para quem está usando scanner aí, né, tem que criar um objeto, scanner. Hum, tá. Bom, com esse objeto criado aqui, tu vai... Na verdade, vamos printar aqui para o usuário o que a gente quer, né? Tá, vamos fazer aí um programinha que vai pegar duas notas, tá? Vai fazer a média e mostrar para o usuário, correto? Então, primeiro vamos pegar a primeira nota, né? Primeira nota, ok? Bem aqui, a gente vai colocar nossas variáveis bem aqui. Float, nota 1. Vou colocar nota 1, nota 2, tá? Isso é bem ruim, mas vamos deixar assim mesmo. Só para questões didáticas. Estamos separados aqui. Tá, primeira nota. Então, nota 1, a gente vai atribuir a ela. O usuário vai digitar, né? Então, a gente está implantando aqui para o usuário primeira nota. Vamos pegar, então, aquele objeto que a gente criou do tipo scanner, a gente usa ele para pegar a entrada do usuário. E a gente tem aqui algumas opções, né? A gente usa ele, ponto, e aí a gente usa o next e o tipo que a gente espera, no caso o float. Então vamos pegar o float, né? Parênteses, ponto e vírgula no final. Tá, então vamos pegar agora a segunda nota, né? Vamos pegar aqui, segunda nota. Nota 2, então, né? Então float também. Agora, aqui no print aqui, nesse último print, eu já vou fazer aqui direto. Na média, né? Ponto e vírgula. Aí eu vou concatenar aqui um resultado já de nota 1 mais nota 2. Vou colocar essa soma entre parênteses.
nota 1 e nota 2, dividido por 2, né? Então, tenho aqui a soma da média, já concatenando com o texto que eu vou mostrar para o usuário, né? Se você usa um mais entre um texto e um número, o que ele vai fazer é concatenar, vocês viram lá, né? Então, vamos executar isso aqui. Beleza, está dando o resultado certinho. Só que em alguns sistemas, esse tipo de entrada aqui direta, tá? Ele já está esperando aqui o tipo float, né? Na verdade, é um tipo double, né? A gente alterou lá. Vamos fazer isso aqui. Double. Esse tipo de entrada direta aqui já está esperando um valor do tipo double. Isso aqui pode dar alguns erros no sistema, tá? Não só o usuário digitando algo que não é isso que ele está esperando, como também questão de buffer, tá? Buffer é uma memória que vai guardar aquilo que tu tá digitando aí no teclado, tá? É uma memóriazinha. E esse sistema aqui, ó, essa entrada, scanner, na verdade o que ele lê é o que tá lá no buffer, tá? E não diretamente o que tu tá digitando aí no teclado. Tu digita no teclado, aí o que tu digitou no teclado vai para a memória buffer, e isso aqui vai ler dessa memória que tu digitou, entendeu? Só que o que acontece? Viu lá que a gente pressiona o Enter para ele, para passar para a próxima instrução, para finalizar o que a gente digitou? O que acontece? Esse Enter nada mais é que um barra N, tá? A gente já viu como usar um barra N aqui para fazer quebra de linha, né? O Enter aqui, ó, na entrada de dados, também é um barra N. Esse barra N, muitas das vezes, na verdade, todas as vezes, ele fica lá no buffer, tá? Junto com aquilo que tu digitou. Então, tu digitou lá o 10, por exemplo, logo em seguida, já fica lá o barra N. Não dá para colocar aqui, mas, tá? Já fica lá o barra N. E se acontecer disso aqui, ó, dessa entrada, ler também o barra N, vai crashar o programa só nessa entrada aqui, teu programa já era, tá? Então, normalmente, a gente faz a leitura com entrada de texto, tá? Porque isso daí já é tratado. E aí a gente faz a conversão, ok? E, e normalmente, sistemas mesmo, igual o Arthur falou, aquela questão de nunca usar o scanner, a própria classe aqui do WTIC você nunca vai usar aí numa aplicação real. Isso aqui é só para fins didáticos, tá? Tu vai ter lá outros recursos, dependendo do que tu for trabalhar. Já vai ter algo lá pronto, ou tu vai ter que fazer algo lá bem diferente disso aqui, tá? E normalmente lá é entrada através de string. E por quê? A gente tem outro probleminha aqui. Vamos rodar esse programa aqui de novo. Primeira nota. Então ele está esperando um double lá, né? E se eu digito um texto aqui, caractere, o que vai acontecer? Eu vou pressionar Enter aqui, ó. Erro, tá? Teu programa crasha. Teu programa já era. E se isso acontece num sistema de alguma empresa, tu é demitido, tá? Não tem outra saída. Então, o que acontece? Para evitar até isso aqui, ó, a gente tem lá o que a gente chama de validação. A gente pega através de um string, porque entrada de texto vai receber qualquer coisa. Isso aqui nunca vai acontecer com uma entrada de texto. Aí a entrada que tu tem de texto, tu vai verificar se é uma informação válida, se é aquilo que tu está esperando. Então tu já consegue fazer um tratamento, tá? Então, para evitar esse tipo de erro aqui, a gente já usa entradas do tipo string, ok? A classe WTIC, os métodos lá, getInt, getDouble, tá tudo tratado, tá? E como é que faz lá o tratamento? A gente pega lá, ele já lê uma entrada tipo string. Aí esse string ele faz a conversão através de uma classe wrapper, que a gente acabou de
de ver. Só que se essa conversão der errado, então é porque o valor lá não é o esperado, tá? Se eu tentar converter lá um valor que tu digitou texto para um double, só que esse texto que tu digitou não é um double, isso pode dar erro também. Deixa eu usar então. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para o nosso programinha lá de Class Wrapper. Aqui. Aqui, ó. Tá? Aqui que eu estou fazendo? Eu estou pegando a idade do usuário através de uma entrada de texto, getString, e aí eu estou convertendo para inteiro. Se essa entrada for diferente de um inteiro, eu vou ter erro. Só que a classe WTIC lá, ela consegue pegar esse erro, verificar esse erro, para saber se tu informou o que ele estava esperando ou não, entendeu? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, conforme sua idade. Eu vou digitar um texto. Então perceba lá, ó, que ele deu erro. Ele está recuperando lá tipo texto normal, né? Só que ele está tentando fazer a conversão aqui, ó, ok? Tentando fazer a conversão aqui de uma entrada string para número. Essa string não é número, né? Se a gente usar a classe WTIC para fazer já essa conversão, então a gente já não tem aqui, ó, já não precisa disso aqui. A gente vai pegar isso aqui direto já. Cadê? Já não precisa dessa variável, o código fica muito menor. Tá? Eu só tenho aqui o getInt, eu vou usar getInt. Então esse getInt aqui, o que ele faz? Ele recebe aí a tua entrada como texto, aí ele verifica lá se é realmente um inteiro que está dentro desse texto. Se for inteiro, aí ele converte. Se não for, aí ele vai fazer uma coisinha aqui pra gente. Espera aí. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Informe sua idade, tá? Vamos colocar um texto então, né? Ah lá, ele pediu para repetir, tá? Não foi o que ele esperava, então ele pediu para você repetir. Vamos digitar então o número 22. Agora sim, ele pegou o número 22, incrementou, né? Olha lá, ó, idade mais 1, e printou para a gente a idade, tá? Então, assim, se você for usar aí a classe scanner, você vai ter que, no mínimo, usar lá o next line, tá? Para pegar a entrada do usuário como string. Toda entrada de dado, tu vai usar só o next line lá para a classe scanner, né? E tu vai converter lá através da classe wrapper, tá? Então, se tu for usar a classe scanner, tu vai fazer pelo menos isso, ok? Esse tratamento, se é uma informação válida ou não, se é um inteiro ou não, isso aí a gente não vai mexer com isso não, tá? Que já entra em outros assuntos. Então, no mínimo, tu vai fazer isso. Pegar a entrada de tipo string e converter usando classe web. Para você que vai usar scanner, tá? Você que está usando aí a WTIC, você só vai fazer isso aqui, ó. Tá? Colocar dentro aqui da variável. Ok? Prosseguir. Aqui, ó. Fiz meu primeiro programa. Tô felizão. Aí, ó. Deve ter rolado umas gargalhadas aí. Então, alguém sabe dizer qual que é o problema disso aqui? O que ele fez aqui foi pegar as entradas do tipo texto e aí somar os textos, entendeu? Ele não fez a conversão usando lá a classe wrapper. Ele só pegou os textos e somou. No caso, ao invés de somar, ele fez a concatenação. Aí, é isso, tá, galera? Olha aqui, ó. A avaliação dos algoritmos, tá? Até agora, eu só estava avaliando os algoritmos se eles estavam funcionando. Então, se ele estava funcionando, se ele estava fazendo o que estava sendo pedido lá no enunciado, aí eu estava dando a pontuação lá certinha, né? Agora, a gente vai ter aqui esquema aqui de 3 requisitos, tá? De hoje em diante. Funcionamento, 40 pontos, beleza. Muita gente já tirou 100 pontos aí nas atividades porque estava funcionando, né?
Isso é bom. Design. O resultado esperado e bom uso dos recursos, né? Esse resultado esperado aqui, ó, tem a ver com essa calculadora, tá, galera? Não coloquei aqui por nada, não. Então, o que ele fez aqui? Ele fez uma operação errada, né? O algoritmo dele fez uma coisa errada. Tá funcionando? Tá funcionando, mas ele não tá dando aqui o resultado que deveria dar, né? Ou que pelo menos o usuário precisa, né? Então, questão de design, tá? E bom uso dos recursos. O que seria aí o bom uso dos recursos? É aquela questão lá, tá? Por exemplo, matar uma barata com bazuca, sendo que tu tem um inseticida aí, né? Digamos que tu precise lá de um valor fixo, sei lá, 25, né? O nosso IMC ideal. A gente tem lá a nossa. Deixa eu fazer lá aqui. Final 20, né? 20, IMC, tudo maiúsculo, IMC. E ideal. Vamos colocar aqui 25. Tá. Então eu preciso desse número 25 aqui que representa o meu IMC ideal. Só que ao invés de eu criar aqui uma constante para guardar esse valor, eu crio aqui uma variável, tá? Mesmo que eu mantenha aqui tudo em maiúsculo, ainda assim, se eu não tenho lá o final, se eu não tenho essa palavra no início, isso aqui é uma variável, tá? Não importa se está tudo maiúsculo, é uma variável. E o que acontece? Eu estou usando mal os recursos aqui, tá? Porque se eu não vou alterar os valores aqui dessa variável, se isso aqui vai ser fixo, eu deveria estar usando uma constante, tá? Até por questão de segurança. Então isso aqui já é mau uso de recursos, tá? Tu nunca vai alterar o valor dessa variável. E além de que tu tá ferindo aqui, outro problema, né? Outra questão aí de boas práticas de programação. A variável, na verdade, tu escreve ela tudo minúsculo, separando as palavras compostas pelas primeiras letras maiúsculas, né? Ideal, tá? Então, na verdade, tu deveria fazer isso aqui com a variável, né? Então, se tu usou aí uma variável quando, na verdade, tu deveria ter usado uma constante, perdeu o ponto de design, tá? E se o resultado também não for o esperado, perdeu pontos. Estilo, boas práticas de programação, tá? A gente vai falar sobre isso, na verdade, agora. Olha só. A gente já vai começar a definir boas práticas de programação hoje. Alguém ficou com alguma dúvida aqui em funcionamento e design? Ah, Olha, eu tô olhando aqui e parece que não. Parece que não tem, não. Porque mandaram muita mensagem aqui, ah, mas parece que não se tem nenhuma alguém, dúvida, não. se alguém mandou antes aí e não foi respondido, manda de novo aí, galera. Que às vezes fica muita mensagem. Aí qualquer coisa, fala aí, Arthur. Acentuação e C cedilha, tá? Dependendo de onde for usado, pode causar erros de compilação, até de leitura. Por isso também, para manter um padrão, não utilizamos em nomeações. Então, até em nomeações, a gente não pode usar, a gente não usa, na verdade, acentuação e C cedilha, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu poderia ter aqui no nome do meu programa um nome com acento. Isso aqui, o compilador ia executar, tá? Deixa eu criar aqui. Não, tá, vamos só renomear. Cadê teste 4? Por que ele tá daquele jeito ali? Tá causando algum errozinho. Ah, tá, vai. Cadê? Onde é que tá a opção de renomear? Ah, tá aqui. Vamos renomear o nome desse programa para, sei lá, teste com acento. Eu vou colocar o acento aqui no final, no ó, acento. Olha que beleza. Então, isso aqui, ó, o acentozinho aqui, o compilador vai compilar isso aqui normal, tá? Isso aqui vai executar tranquilo.
Só que o que acontece? Questões de convenção, a gente não faz isso, tá? Porque dependendo de onde tu colocar acento, isso aqui pode dar erro, tá? Então, usar acentos em um lugar e deixar de usar em outros, fica feio, né? E também tem a ver com o padrão da língua inglesa, né? Tudo sem acento, C cedilha. C cedilha nem se fala. Se tu coloca aqui nos comentários, ali, ó, função, tá? Função. Dependendo de onde tu abre esse arquivo, isso aqui dá um símbolo bem louco, tá? Isso aqui não aparece para ti um A com acento, não. Então, nem aqui em comentários você não usa centros nem C cedilhas, ok? Para manter o padrão aí também, tá? Ah, nomeação. Para termos, para termos um código limpo, temos que nomear variáveis, funções, parâmetros, classes ou métodos, de acordo com as suas funcionalidades. Isso aqui é a parte mais importante de se escrever um código, tá? Espera aí, vamos continuar lendo aqui. Isso é essencial para um bom entendimento do código, ou seja, nada de variável com nome i, tá? Para salvar a idade de uma pessoa. Então, se tu quer usar lá uma variável, criar uma variável para guardar a idade da pessoa, tu vai escrever idade, né? Qual que é a dificuldade aqui de escrever idade? Eu acho que nenhuma, né? Idade. Se eu coloco isso aqui como i, eu não sei o que que essa variável significa, o que ela é, de onde ela vem, para onde que ela vai, tá? Para dar manutenção num código que tu tem lá, variável i, N1, N2, N3, N4, cara, o programador vai ter que deduzir o que que são essas variáveis, como é que elas estão sendo usadas, para que que servem, entendeu? Agora, se eu coloco aqui o nome dela direitinho, o que que ela é, idade. Idade eu sei o que que é idade. Então, já deixa aqui. Eu sei que eu estou armazenando a idade de alguém aqui, tá? Então, nomes de acordo com a funcionalidade, ok? Ah, e nada de AUX para nomear uma variável com papel de auxiliar, ou seja, nada de abreviações. Você não vai abreviar uma variável para ficar bonito, tá? Não importa se o nome da variável, se o nome lá do método, do programa for grande. O importante é que ela seja legível e entendível por outros programadores, tá? Tu nunca vai escrever código só para o computador executar, só para o computador entender. Escreve para outras pessoas entenderem, tá? Ah, aqui, ó, variáveis. Começando e prosseguindo sempre com letras minúsculas. Então, aqui, ó, idade, tudo minúsculo. Ok? Separando nomes compostos, usando a primeira letra em maiúsculo. Ok? Então, as palavras compostas, a gente separa por letras maiúsculas. Por exemplo, aqui, vamos usar aqui uma string. Eu quero, então, guardar o nome de uma pessoa. Você não vai colocar N, tá? Pode até entender isso aqui depois. Mas o programador não vai entender o que é esse N lá pelo meio do programa, tá? Põe nome. Se for um nome composto, por exemplo, nome completo. Então, nome completo. Perceba que a segunda palavra aqui, que faz parte do nome, eu já estou começando com a palavra maiúscula. Se eu tivesse outro nome aqui, ó, nome completo final, né? Tem sempre essa palavra final aí. Mais uma vez, começa com letra maiúscula e continua com minúscula, tá? Para separar aqui essa palavra das demais aqui que vem antes, ok? Isso aqui é variável. Variável, nomeação de variável. Né? Constantes. A constante, né? Você vai colocar tudo maiúsculo,
separando os nomes compostos usando underline, né? Vamos pegar lá final, int imc, vamos pegar lá o imc ideal. Tá? Então tem aqui tudo maiúsculo. E perceba que eu tenho duas palavras aqui, IMC, ideal. Eu estou separando elas por underline, tá? Isso aqui é constante, ok? Então, se eu ver isso aqui pelo meio do código, eu vou saber que é uma constante. E constante, normalmente, tu usa para fazer alguma comparação, algum controle. Então, já vou ficar mais ou menos por dentro do que está acontecendo. O que ela é, entendeu? IMC ideal, eu sei que está controlando alguma coisa. Está comparando o IMC ideal, fazendo alguma coisa desse tipo. Classe, né? Nomeação da classe. No caso aqui, classe é o nome do nosso programa aqui, ó, tá? Tu pode ter outras classes aqui, inclusive dentro dessa classe aqui, ó. Que na verdade a gente tem aqui um método, né? Dentro dessa classe a gente tem o nosso método main. Eu posso ter ainda aqui dentro da nossa classe, posso ter outra classe. Opa. Tá? Segunda classe. Tá? E independente se é aqui a classe principal ou se é qualquer outra classe, tu vai nomear elas de acordo com a funcionalidade dela, né? E seguindo esse padrão aqui, ó. Sempre começando com letra maiúscula, tá? Então a diferença aqui para a variável é que a variável ela sempre começa com letra minúscula, né? Tem lá a separação das palavras compostas através de letras maiúsculas, mas inicialmente é minúsculo. Já que as classes, você tem o início aqui com a letra maiúscula e segue o mesmo padrão lá das variáveis, tá? Tá descrito aqui bonitinho. Métodos. Métodos é a mesma coisa lá de variáveis. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem aqui o nosso método main. Tá? A gente ainda vai aprender a criar métodos. Método main. Perceba que está tudo minúsculo, né? É igualzinho a variável. Se fosse aqui palavra composta, lá, main principal. É o mesmo princípio lá. Segunda palavra aqui, começando com letra maiúscula. Ok? Então, nomeação tá tudo aqui. Teve alguma dúvida até agora? Não, não. Ah, sim, o Eduardo tinha perguntado o seguinte. Boas práticas variam de pessoa para pessoa, depende do estilo do professor, no caso, né? Cara, na verdade, vai depender de onde tu tá trabalhando, tá? Aqui, eu tô passando algo, boas práticas de programações bem padrões, bem que você meio que acaba aprendendo, dependendo aí do professor que estiver ensinando também, né? Só que o que acontece aqui, dependendo de onde tu for trabalhar, pode ter variações. Talvez tu tá numa equipe e aí cada um lá daquela equipe, sei lá, 4 pessoas, 5. Cada uma daquelas pessoas pode ter aprendido a programar de uma maneira diferente, com algumas manias, com algumas práticas de programação diferentes, às vezes dependendo até da própria linguagem. Aí você junta essas 5 pessoas para trabalhar usando uma linguagem lá específica, num projeto lá. O que você vai fazer se cada um escrever de um jeito, aí o outro vai ter que tentar deduzir o que o outro está fazendo ali. É uma coisa complicada. Então, por questão aí de legibilidade e produtividade, dependendo de onde tu trabalhar, tu vai ter até uma norma lá de como tu deve escrever teu código, tá? Então, isso aí... Mas varia pouquinha coisa também, tá? Às vezes é até questão aqui de, por exemplo, você percebe aqui que eu estou começando aqui o corpo do meu método, né? Já com a chave aqui, ó, né? Na mesma linha aqui da definição do meu método.
e aí a outra chave jogando lá para baixo, né? Eu poderia fazer isso aqui. Isso aqui poderia até ser algum tipo de padrão lá, tá? Dependendo lá de onde tu tá trabalhando, sei lá, alguma coisa do tipo. É claro que isso aqui nunca vai acontecer, mas você tem algumas exceções, algumas coisinhas, entendeu? Então, bom, se você pegar essas práticas de programação aqui que eu estou passando aqui nos slides, qualquer outra que você precise aprender, qualquer outra que você precisa aprender vai variar pouquinha coisa, tá? Ou quase nada, ou nada mesmo. Isso aqui que eu peguei foi bem padrão, coisinha bem específicas, tá? Mais alguma? Opa, eu passei lá, né? Não vai falar disso aqui ainda. Mais alguma dúvida? Não, não. Tem dúvida mais Tá não. bom. Comentários, né? Eu já havia falado. A gente vai sempre começar o nosso programa com esse comentário aqui de documentação. Autor, data de criação, função. Data de criação você pode deixar quieto. Eu coloquei aqui, mas pode deixar quietinho. Precisa colocar não. Aqui, ó, isso aqui é importante. Se uma variável, ou constante, ou classe, método, qualquer coisa que tu dê nome, ela necessitar de um comentário para ser entendido, significa que tu não deu o nome apropriado, tá? Porque se você der o nome exatamente refletindo aquilo que ela faz, não precisa de um comentário explicando o que ela faz, né? Então, aquela questão lá de abreviar variáveis, de dar o nome que não reflete o que ela é, tá? Então, se tu faz isso aqui, ó, n, e põe aqui na frente, variável para guardar nome. Cara, se o programador que estiver fazendo manutenção no teu código tiver que ler comentário para ver o que a tua variável está fazendo, e aí o teu código foi imenso, e ele começa a ver essa variável lá pelo meio do teu código lá, fazendo alguma coisa. Ele tem que voltar aqui no início para saber o que essa variável tá, o que é essa variável. Cara, você vai ter perca de tempo e é capaz do programador desistir disso na hora, tá? Fazer manutenção nesse trem. Isso em termos de equipe e tal, de empresa, tá? Uh, Identação. Tem o objetivo de organizar o algoritmo, facilitando, em consequência disso, a legibilidade do código. Tá? Então, um código bom é aquele que você consegue ler como se fosse um texto mesmo, tá? Contando uma historinha. Você vai lendo, aí você vai entendendo o que está acontecendo, tá? Tenta ter isso em mente. Níveis de indentação deixam mais claros que está dentro de quê. Então, a gente tem muito essa questão aqui, ó, de corpo, tá? E, e é importante você ter claro aqui o que está dentro de quê, tá? Por exemplo, eu tenho aqui essas três instruções aqui, ó. Elas estão dentro aqui do meu método main. Então perceba que eu tenho um recuo aqui, ó, de acordo com essa linha pontilhada, tá vendo? Isso aqui é um tab, tá? Por exemplo, aqui dentro aqui da minha classe principal, o que está aqui dentro da minha classe principal, ela precisa ter aqui um recuo, tá? A mais. Então eu tenho aqui essa linha aqui que define minha classe principal. E o que está dentro, eu separo aqui com tab, tá? Você tem aí a tecla tab no seu teclado, você faz isso aqui. Aí, aqui dentro do meu método main, eu já tenho aqui outro recuo para todos os comandos que estão aqui dentro. Beleza? A gente chama aqui essas linhas de níveis de indentação, tá? Então, perceba que eu tenho aqui o primeiro nível de indentação da minha classe. Eu tenho aqui a linhazinha pontilhada.
Dentro dela, eu já tenho o segundo nível de indentação, né, que são os métodos, as instruções que estão aqui dentro. Dentro do meu método, eu tenho aqui mais um nível de dentação, tá? Então, isso aqui é importante. Você precisa fazer isso para ter essa clareza. E você vai fazer isso nos próximos exercícios para não perder ponto de designer. Ou melhor, de estilo, né? E estilo é boas práticas de programação. Você tem aqui quebras de linhas também, ó. Ainda não chegou lá no slide, mas eu já vou falar sobre isso aqui. Quebras de linhas também para separar aqui, deixar separadinho, né? Comandos, variáveis, coisas que não tem nada a ver umas com as outras. Eu digo assim, nada a ver com relação a propriedades. É claro que uma coisa precisa da outra, né? Mas, por exemplo, no início aqui do meu código, eu vou declarar minhas variáveis. Eu tenho aqui já duas variáveis aqui, ó. Deixa eu colocar mais aqui para frente. E eu estou separando elas aqui, ó, por espaço. Por quê? Porque é um tipo string. Eu tenho outro aqui, tipo inteiro. Na verdade, isso aqui é uma constante, né? Se eu quisesse colocar aqui outro tipo string, eu poderia colocar junto aqui dessa primeira. String sobre nome. Tá? Então, eu poderia deixar juntinho aqui, ó, essas variáveis do tipo string. Eu poderia ter também variável do tipo int, idade. Poderia ter outro aqui. Sei lá, põe I. Eu disse para não usar, mas eu vou usar aqui por questão didática, tá? Então eu tenho aqui inteiros, eu deixo juntinho aqui. Estou separando aqui, ó, tá? Então perceba que eu tenho aqui meio que seções, uma separação mais organizada, né? Tá? Você vai usar quebra de linhas, tá? Para separar essas coisas. Tá, mas eu não sou muito bom em indentação. O que eu faço? Cara, você tem um recursozinho aqui, ó. Você clica em qualquer lugar aqui do editor, tá? Com o botão direito. Você vai ter aqui algumas opções. E você vai ter aqui, ó, formate, tá? Ao clicar aqui, ele vai formatar para você o código de acordo aí com a indentação correta. Inclusive, isso aqui é uma coisa assim bem padrão que programadores usam, que por isso está aqui no NetBeans. Então, aqui não teve diferença porque já estava indentado, né? Então, digamos que tu tem um código aqui, ó, bem zoeira mesmo. Vamos juntar tudo aqui na parede aqui do editor, né? Isso aqui, cara, um código desse aqui, eu é sem comentários, né? Você não consegue ler isso aqui. Você vai lá usar a opção então de formate, ele formata aqui bonitinho para você, tá? Ele faz a quebra de linhas aqui, ó, entre corpos, tá? Entre, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um corpo, eu tenho aqui um método, ele separa aqui, ó, é o início aqui, tá? Ele não separa as instruções aqui, ó. Então aqui você vai ter que usar quebras de linhas, tá? Então vamos usar quebras de linhas aqui, ó. Tá? Então eu tenho aqui variável tipo inteiro, eu tenho aqui alguns strings, eu tenho aqui uma constante, uma instrução para printar aqui a constante, ok? Tudo separadinho, bonitinho. Tá? Inclusive nos exercícios, teve código aí de eu bater o olho em 3, 5 segundos e fechar e dar lá a questão, porque tava bonitinho. Eu consegui só bater o olho e ver que tava tudo correto, mas teve uns que deu um pouquinho de trabalho, gente. Então, vamos dar nome correto aí, sem abreviações, tá? Eu vou apagar esse I aqui. Sem abreviações. Nome completo, tá? Bem indentado, quebras de linhas, ok? E usando os recursos corretos, tá? Por exemplo, se for lá usar o scanner, você vai ter que usar lá o next line, aí a entrada next line, que vai ser um texto, você vai converter ele através de uma classe wrapper, né? Se você precisa lá de uma string, ou se precisa lá de um double,
float, int, tá? E é isso aí. Alguma dúvida? Não, mano, dúvida não. Não. Beleza. Na verdade, isso aqui é gosto pessoal, tá, galera? Essa saída de dados aqui. Já é questão minha mesmo. String mensagem, tá? Você cria uma string só para guardar a mensagem que tu quer printar para o usuário, tá? E por que que isso aqui é uma boa ideia? Porque muitas das vezes tu tem lá questões que tu precisa formar essa mensagem para o usuário de acordo com o teu programa for executando, tá? Por exemplo, no início do teu programa ele faz alguma operação e de acordo com essa operação ele já tem parte da mensagem que ele quer mostrar para o usuário. Aí você já guarda essa parte que ele tem para mostrar para o usuário já nessa mensagem. Aí o programa continua executando. Aí ele tem mais alguma coisa para mostrar para o usuário. Aí você joga dentro, concatena, né? Com a string lá, a mensagem. Aí no final, você só passa essa variável aqui, o print, tá? Para dentro do print. Então é uma coisa boa, tá? Isso aqui, na verdade, não vai ter cobrança não, tá? Você pode escolher fazer isso ou não. Quanto ao resto das boas práticas de programação aqui, vai tudo entrar na avaliação lá de estilo, tá? Então, se você fugir das boas práticas de programação, você vai, infelizmente, perder pontos, tá? O que comparado com uma empresa, né, é menos pior você aprender agora do que ter que aprender lá na empresa, né? Lá na empresa você vai ser demitido se você não seguir as regrinhas lá. Dependendo também, né? Do que você for fazer. Declaração de variáveis, tá? Uh, isso aqui eu coloquei pessoal, mas na verdade, isso aqui é bem comum, tá? Inclusive, tem sistemas, como é que eu posso dizer? Plataformas que tu tem lá só seções para declarar as variáveis, tá? Então, na verdade, isso aqui, ó, eu vou cobrar sim, tá? Tá pessoal aqui, mas eu vou tirar depois. E, bom, as variáveis você vai declarar elas sempre no início do teu código, tá? Tu não vai declarar ela conforme tu vai escrever no código, não. Assim, se tu precisar criar alguma variável nova, por exemplo, tu tá escrevendo teu código, aí tu precisa de uma variável, volta lá no início, declara a tua variável, tá? Aqui onde eu tô, aqui no início do código, aí tu usa ela lá onde tu quer, tá bom? Então, sempre no início, separando as variáveis por tipo, né? Através de quebra de linhas aqui, tá? Para ficar bonitinho. Do jeito que tá aqui, ó. String, idade. Não tem quebra de linha aqui porque não ia dar muito certo aqui não. Quebra de linha eu já falei.